Bom, só para reforçar, né, gente, o Luiz, ele é diretor da corretora, da Max Corretora de Seguro, e o Carlos Marinho aqui, né, um dos diretores da CMM Marinho, né, que também é da parte contábil. Então a gente vai reforçar aqui o assunto um do outro para que você entenda melhor isso. Quando o Luiz fala da completa, é declaração de ajuste do imposto de renda completa. Normalmente quem faz a declaração de imposto de renda de ajuste completa paga imposto de renda. Se você paga imposto de renda, muitas vezes você fica pensando, pô, como é que eu posso reduzir meu imposto, né? Eu já utilizei todas as deduções que eu podia e você não tem um plano de previdência privada. Bom, o plano de previdência privada PGBL, Luiz, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá? Pode deixar. O plano de previdência privada PGBL, você pode investir até 12% da sua renda bruta tributável anual. Por exemplo, se você ganhou no ano lá R$100 mil tributável, você pode investir tranquilamente 12% dessa renda ao longo do ano no plano PGBL. E você vai conseguir recuperar 27,5% de imposto de renda em cima dos 12% que você investiu em previdência. Por exemplo, você investiu R$100 mil, né? Você recebeu R$100 mil e você investiu R$12 mil ao longo do ano. 12%. Esse contribuinte vai receber de volta 27,5%, R$3.300 de volta de imposto de renda. Ou, se você paga imposto em valor superior a 3.300, você vai diminuir o seu imposto a pagar pelo fato de você estar utilizando a previdência privada PGBL. Além disso, o contribuinte pode perguntar, Luiz, mas eu posso investir um percentual superior a 12%, né? Já que no PGBL a sua sugestão é 12%? Ele pode investir um percentual superior a 12% do PGBL? Não recomendamos. O que ele quiser aportar superior aos 12%, ele faz um VGBL. Por quê? Porque entendi. Não adianta botar mais que o limite máximo, o teto para o desconto é os 12%. Entendi. Bom, mas aí nesse caso, quando a gente fala, ele quer colocar mais de 12%, porque além de deduzir, ele também deve ter assim, o interesse de se precaver para o futuro, né? Porque, na verdade, né, a legislação do nosso país toda hora muda em relação à previdência oficial. Então você paga o seu INSS, há um tempo atrás você conseguia se aposentar com 50 anos, depois passou para 55, 60, 65, e a gente não sabe onde é que isso vai parar no futuro, né? Então ter uma previdência privada pode ser assim uma proteção complementar àquela previdência oficial que você já tem. Não é isso, Luiz? Exatamente, como o próprio nome já diz, era uma previdência complementar. Entendi. Bom, então imagina, né? Eu, por exemplo, pago pelo teto. É um exemplo. Se eu pago pelo teto máximo, hoje, o máximo que eu receberia de aposentadoria, a gente nunca consegue receber o teto, mas o máximo seria R$ 7.087, se eu não me engano, o valor é exatamente esse. Então, se eu tiver uma previdência complementar, eu além dos R$ 7.087, eu posso receber no futuro um valor maior de previdência privada para complementar essa renda, para que eu possa, na minha idade, né, mais avançada, ter aí, poder pagar meus medicamentos, pagar um tratamento se for necessário, para não passar tanta dificuldade com aquela renda, né? Eu até digo assim, mas, né, geralmente as pessoas, a maioria não vai conseguir se aposentar com teto máximo, né? Vai ter uma renda menor. E quando você pode botar um dinheirinho na previdência privada, mesmo que seja R$100 por mês, você imagina isso daqui a 10 anos, 15 anos, né, que você está fazendo essa contribuição, quanto é que você não vai ter lá na frente? Esse dinheiro você pode resgatar ele integral, você pode resgatar ele parcial, não é exatamente assim? Pode tanto no PGBL como no VGBL, não é isso? Pode sim, pode resgatar de forma vitalícia, prazo temporário, né? Você, na contratação a gente pode estabelecer, eu quero resgatar, receber durante 10 anos, eu quero ficar recebendo durante 5 anos, eu quero receber de forma vitalícia. O fato é que, quando o cliente for entrar em benefício, quando estiver faltando aproximadamente 2 meses, a seguradora entra em contato com esse cliente perguntando: o senhor vai, estou vendo aqui que o senhor vai entrar em benefício daqui a 60 dias, como é que o senhor quer receber esse valor acumulado que o senhor possui na sua Se ele quer receber parcial ou se ele quer receber integral, de forma né? vitalícia ou de forma prazo certo, com prazo certo.
geralmente as pessoas podem receber de forma integral também, né? Porque quando você fala assim, vitalício, ele vai receber até falecer. E com prazo certo é quando aquele segurado que contrata a previdência privada, ele determina um prazo para ele receber. Por exemplo, eu quero começar a receber minha previdência quando eu tiver 65 anos e eu quero receber por 10 anos, até os 75. Exatamente. Esse é o prazo certo. Isso. Então, quero me aposentar com a previdência privada com 65 e quero receber durante 10 anos. Exatamente. Tá legal, né? Exatamente. Como a pessoa também pode definir no ato da contratação da Previdência para ele receber até ele falecer, até ele, né? Isso. Também tem isso. Entendi. Agora, tem como ele optar também, se ele optar por receber de forma vitalícia, reversível aos beneficiários. Ou seja, na falta dele, quem vai receber são os beneficiários. Então a Previdência Privada também ela serve como um planejamento familiar, né? Por exemplo, é uma boa pergunta que eu até faço para você. A contratação da Previdência Privada, PGBL e VGBL, também funciona como planejamento familiar? Sim, planejamento familiar, planejamento sucessório. Por quê? Porque não entra em inventário. Entendi. Bom, tem até umas questões jurídicas que falam sobre isso, né? Também sobre a questão de entrar ou não em inventário. É claro que o governo está sempre tentando arrecadar um pouquinho mais para ele, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado aí na hora de resgatar. Se tiver dúvida, porque a legislação muda, consultar um advogado na época, né? Para saber qual é a melhor opção. Mas sobre o fato de ser revertido para a família também, dá segurança para os pais, né? Por exemplo, o pai ou a mãe que contrata o plano de previdência, ele pode, no ato da contratação, né, colocar lá uma opção para que esse recurso seja revertido para os seus herdeiros, para os seus filhos e até para outras pessoas da família, também para a mãe, para o próprio pai, né? E isso é uma coisa bem interessante, né? Quer dizer, você contrata a previdência, se for o PGBL, para você utilizar a dedução, você pode continuar pagando mais que aquele valor, aquele percentual de 12% através do VGBL. Agora, Luiz, me fala só um pouquinho, se você lembrar, é claro, né? Em relação ao como é que funciona a tributação no VGBL, você lembra? VGBL, lembro. A tributação do VGBL, ela só vai incidir sobre os rendimentos. Agora, quando a gente contrata, é bom ficar atento que existem dois tipos de tributação, a progressiva e a regressiva, né? Entendi. A progressiva é quem pretende fazer uma previdência de curto prazo. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, ela é progressiva. Quanto maior o valor acumulado, mais vai ser a alíquota de maior imposto, vai ser a alíquota de imposto, entendeu? Geralmente, eu recomendo aos clientes, tipo assim, faça uma previdência que no mínimo 10 anos. Aí a gente já coloca direto na regressiva. Por quê? Porque embora a regressiva comece com 35%, a cada 2 anos, ela vai diminuindo 5%, a tal ponto que ela vai chegar em 10%. Lá no final, né? Vai se estabilizar em 10%, ou seja, ele só vai ser tributado em 10%. Entendi. Então significa que esse investidor precavido botou uma partezinha dos seus recursos, né, naquela cestinha, uma delas é na Previdência. Então ele botou na Previdência Privada uma parte dos seus recursos, ele já ganha no PGBL 27,5%, ele protege a sua família se ele colocar os beneficiários como esposa, filhos ou vice-versa, marido, filhos. E quando ele for resgatar lá na frente o PGBL, ele vai pagar só 10% no resgate. Quer dizer, ele economizou 17,5%, ganhou a correção monetária. É uma correção que não é tão alta, a gente sabe disso, mas em compensação é garantido, não é verdade? Garantido. E lá na frente ele consegue receber aquela aposentadoria, né, de uma forma integral, parcial, que é naquele período determinado, ou até vitalícia, ou reverter para os seus filhos, né? E no caso do VGBL, pelo que eu entendi, que você me falou, é que o VGBL, você investiu, por exemplo, 100 mil reais no VGBL e vai receber 200, corrigido. 100 mil não terá tributação, que foi aquela parte que você desembolsou e investiu. E você aportou, mas os 100 mil
de resgate de juros e correção monetária, rendimento. esse sofre tributação. Isso, em cima do rendimento. Entendi. E lembrando, o VGBL não deduz na declaração de imposto de renda. Não. Só o PGBL, não é isso? Isso. Daí a gente analisar quando um cliente vier nos procurar para fazer a sua previdência, a gente saber qual é o tipo de declaração que esse cliente faz. Entendi. Agora, Luiz... Para a gente justamente o orientar nessa dedução do imposto de renda. Legal. Existe algum valor mínimo para... Eu, por exemplo, eu quero contratar um plano hoje de previdência. Tem algum valor mínimo? Olha, ou isso depende da companhia seguradora? Isso que eu ia falar. Isso depende da instituição. Nós aqui da Max Corretora temos planos de previdência Em várias companhias, né? Isso, em várias seguradoras. A começar por R$100. Entendi. O que eu acho interessante quando a gente contrata um profissional como você, é que você não está amarrado a uma instituição só, né? Porque se eu vou lá no banco, né? Depende da bandeira, né? Qualquer um, Bradesco, Itaú, qualquer outro. Aquele profissional que está lá, o gerente, ele vai me vender o produto dele. É o bate-cota. Eu não vou ter opção. Mas quando você contrata a corretora, que inclusive, deixo claro aqui, né? Quem contrata o corretor não paga nenhum honorário. Não. Quem faz pagamento de honorário para o corretor é a companhia seguradora. É a seguradora. Não é verdade? Então o que acontece? Aí você consegue fazer um estudo, né? Considerando algumas companhias seguradoras e oferecendo para esse cliente a melhor opção para que ele possa contratar. Perfeitamente. Então, a gente tem mais equilíbrio. Detalhe, você também pode fazer portabilidade, né? Você colocou numa determinada companhia e por algum momento você não está satisfeito, né? Pode. E aí o corretor pode te ajudar a você fazer uma portabilidade para uma outra companhia. Assim como, se você que tem um plano de previdência no banco e precisa fazer uma portabilidade para uma companhia seguradora com uma assessoria, né, de um profissional da área de seguro, da área de previdência, né, que vai te ajudar a escolher um produto para você mais seguro, que tem uma rentabilidade melhor e que também permita a dedução no seu imposto de renda, é importante que você saiba que você pode fazer isso. Você pode escolher uma outra empresa para você portabilizar a sua previdência privada, seja ela PGBL ou VGBL. É isso, Luiz? Isso. O que ele não pode... se ele tem um PGBL, ele aportar para um VGBL e vice-versa. Sim, ele teria que resgatar o plano na modalidade que ele escolheu e fazer um novo investimento numa nova modalidade. Mudar o tipo de previdência. Entendi. Pô, isso é muito interessante, né? Quer dizer, se você não está satisfeito, quer dizer, essa flexibilidade, Luiz, que eu acho assim muito interessante, né? Porque você de repente vai lá no banco, faz uma previdência, descobre que não é uma boa opção. Aí como é que você faz? Vai para onde agora? Resgata e paga imposto? De repente você pode conversar com um profissional da área, ele é formado nisso, ele é um diretor da área, né, que cuida de previdência, de seguros patrimoniais, para te orientar, de repente, para você direcionar a sua previdência privada, seja ela PGBL, que deduz no imposto de renda, ou VGBL, que não deduz, para que você possa escolher uma outra companhia que te dê mais segurança, que permita você fazer uma dedução mais interessante, que você tenha aí uma carteira de rendimento mais interessante. Lembrando que esses planos, né, Luiz, eles seguem aí uma cartilha, né? Tem algumas... As companhias, elas seguem algum direcionamento para investir esse recurso. E geralmente são investimentos mais conservadores, não é isso? Para que eles não coloquem o seu dinheiro em risco. Né? Não é uma carteira de ações que, eu botei o meu dinheirinho lá, no dia seguinte pode pulverizar, né? Dependendo do que aconteça naquela empresa que você investiu. A Previdência tem as suas garantias, né? Pela SUSEP, pelo Banco Central. Então a gente tem uma garantia, não é verdade? Para que a gente possa seguir em frente, né? com esse investimento, sabendo que no futuro nós vamos ter esse rendimento. Pô, muito interessante. Importantíssimo, é isso aí. Saber que tem a garantia, tem um órgão regulador que é a SUSEP, né? Não é? A SUSEP é a Superintendência de Seguro Privado, né, Luiz? Isso aí. Entendi. Bom, e esse contribuinte, essa pessoa que está investindo, né? Ela pode resgatar a Previdência em qualquer momento? Em qualquer momento, porém... ele tem que tomar ciência de que ele abriu uma previdência, o dinheiro é dele, o dinheiro está lá, é dele. Porém, esse dinheiro tem que ficar retido
na instituição durante 60 dias. Pelo menos, né? Isso. Tem que ficar retido durante 60 dias. Após os 60 dias... Ele pode resgatar. Ele pode portabilizar. Lembrando sempre que nós comentamos anteriormente na tributação. Regressiva ou progressiva. Então ele pode resgatar a qualquer momento, né? Mas qual é o momento ideal, o tempo ideal que ele precisa ficar com esse dinheiro investido para ele pagar o menor tributo possível? 10 anos. 10 anos é o tempo ideal para ele resgatar pagando só aqueles 10%. Então, ele ganhou 17,5% nesse período de todo o investimento que ele vem fazendo ano a ano, né? Ele ganhou a correção monetária, ele protegeu a sua família, reservou para ele uma renda complementar à renda dele de aposentadoria oficial e ele vai pagar só 10% de imposto de renda. E eu acho até que é o seguinte, que se ele resgatar também até o valor mínimo da tabela, ele também fica isento dos 10% ou não? Eu não me recordo agora, a gente pode até pesquisar um pouquinho mais isso. Isso, sinceramente, também não me recordo. Não recordo. Depois eu vou dar uma olhada. A gente fica aqui para um segundo podcast para falar de previdência. A gente vai falar ainda, é importante, né? E eu acho legal falar o seguinte também, né? Quem paga imposto de renda, né? Nós estamos aqui no mês de novembro. Nós temos 2 meses para acabar o ano de 2022. Quem paga imposto de renda... É importante, se ele não fez investimento em previdência privada, ele ainda fazer nesse mês em dezembro? Tudo que ele aportar em uma previdência até o dia 30 de dezembro deste ano, ele vai ter de benefício... Na declaração de imposto de renda... No ano seguinte. Que começa o prazo de entrega em março, né? A gente nem sabe se a Receita Federal vai prorrogar o prazo como vem fazendo, né? Porque antigamente era só no mês de abril a entrega da declaração de imposto de renda, né? Então depois o governo antecipou para o mês de março. E no período de pandemia, inclusive, o tempo ficou estendido 3, 4 meses entregando a declaração de imposto de renda. Eu acredito que em 2023 não será assim, vai começar no mês de março e vai até o final de abril. Mas então ele pode fazer a previdência, seja ela VGBL ou PGBL, até dezembro? Pode. Porém, ele tem que saber que o que vai lhe dar o desconto, o benefício fiscal é o PGBL. É o PGBL que ele pode investir até 12% da renda bruta tributável dele. Então essa renda bruta tributável pode ser renda de salário, prolabore, aluguéis recebidos, que geram imposto de renda, né? Rendimentos que você recebe lá de clientes, pessoas físicas, quem é médico, por exemplo, dentista dos pacientes particulares, né? Entra o convênio médico também, que é um rendimento tributável, ou convênio odontológico que você receba, né, dessas empresas, cooperativas, seguradoras, empresas de administração de planos de saúde odontológico. Ele recebeu lá, é tributável. Então você pode somar essa renda toda, mais a renda do seu salário, mais a renda de pessoa física que você tem, e desse total você multiplica 12%. Esses 12% você pode investir em previdência, que você vai ganhar 27,5% de volta, ou como restituição, ou para diminuir o imposto a pagar. Se você, por exemplo, investe na poupança, você pode fazer uma conversão, pegar aquele recurso da poupança que não tem dedução e levar para a previdência privada. PGBL, né? E aquilo que supera os 12%, se você quiser fazer o planejamento aí do seu futuro de aposentadoria, você vai para o VGBL, não é isso, Luiz? Tem tantas companhias seguradoras tradicionais que cuidam de previdência, né? A gente orienta sempre os clientes. Eu mesmo tenho previdência há mais de 25 anos, né? Meus filhos, todos eles têm. Ah, Carlos, você só faz previdência? Não, a gente tem outros investimentos pequenininho, mas tem em outros segmentos, né? Meu avô já dizia, não coloque todos os seus ovos numa única cesta, né? Então você vai fazendo um pouquinho de cada, né? Daquilo que você tem, fazendo uma reservinha dali, uma daqui, colocando, né, na previdência, um pouquinho na poupança, um pouquinho no CDB, né, no renda fixa. Exatamente. Se você tiver conhecimento, um pouquinho também em ações. Se não tiver, tem que procurar um profissional que entenda desse assunto para que você possa estar protegido. Senão você vai navegar. Nós já tivemos cliente aqui na nossa empresa de contabilidade que chegou aqui arrasado, né? O cara investiu lá quase R$500 mil em ações e perdeu o dinheiro todo. Eita. E foi realmente... Se a pessoa não tivesse um equilíbrio emocional para cuidar disso, eu acho que ele tinha cometido até uma tragédia, né? E a gente aconselhou que não, que ele continuasse trabalhando, ele ia recuperar aquele recurso todo e que ele não tivesse mais navegando num terreno tão
nebuloso, né? Sem uma assessoria, né? É como se você sente uma dorzinha né, no corpo e corre para a farmácia e compra o medicamento sem uma orientação médica. Isso é um perigo. Ah, senti uma dor no peito. Ah, deve ser gases, vou lá comprar, né? Simeticona, por exemplo. Você imagina o perigo, você pode estar tendo um infarto e estar tomando remédio para gases. Você tem que procurar um profissional para cuidar de você. Então é uma dor no peito, vai procurar um cardiologista urgente, em vez de você tentar se medicar. Assim é o profissional que navega nesse cenário de investimento, né? Eu vou botar meu dinheiro lá sem ter uma assessoria de um profissional. Eu entendo assim e oriento. Se eu receber um cliente que faça esse tipo de investimento, eu sempre vou dizer, procure um profissional para te ajudar, que entenda do assunto, que seja um profissional da área, para te dar essa garantia, para você não botar o seu recurso, às vezes, é um recurso da família. Que é perdido lá. Então, na previdência privada, né, o gerente do banco, muitas vezes, ele não está preparado para te orientar em relação à previdência, porque ele vai vender o produto que o banco insiste para ele vender. Ele precisa bater meta, ele vai te oferecer seguro de vida, ele vai te oferecer capitalização, ele vai te oferecer tudo que ele tem lá para ele poder conseguir, coitado, bater a meta dele, porque ele está recebendo pressão. Mas quando você vai contratar a previdência, até o próprio seguro de vida, que na previdência você pode fazer também, né, Luiz, uma contratação combinada. Você vai contratar o seu seguro de vida com a sua previdência, também para proteger melhor a sua família e você também. E você vai ter a assistência de um profissional para te conduzir nessa direção, não é verdade? Agora eu lembrei de um meme que rola direto aí no Instagram, que fala assim, quem não tem as manhas não se mete não, procura a ajuda de um profissional. Eu também já assisti muitas vezes, cara. Tem muitas pessoas, por exemplo, que eu ouvi, inclusive, essa semana, de um cliente que teve aqui, que ele falou, Carlos, poxa, eu não tinha orientação nenhuma, eu investi em previdência durante alguns anos e saquei o dinheiro para comprar um apartamento. Pô, eu paguei imposto de renda para caramba, né? Mas por que pagou? Porque ele optou pela modalidade errada. Se ele fosse, de repente, comprar aquele imóvel e financiar, pode ser que ele tivesse tido uma opção melhor. Então é bom você fazer sempre um estudo. O que é melhor? Eu resgatar a minha previdência para comprar o imóvel ou manter a minha previdência reservada, protegida e eu financiar esse apartamento? Porque imagine, se você compra um imóvel financiado em seu nome e você faleceu, 50% desse imóvel, o seguro habitacional já quita o imóvel. Aí a sua companheira fica responsável só por 50% desse imóvel. Se o casal pegou um avião e tem bens financiados, imóveis, e tem herdeiros, e esse avião, por um acidente, caiu e vocês faleceram, por exemplo, os imóveis são quitados automaticamente pelo seguro e a sua previdência estaria preservada sem você gastar um centavo. Então isso também tem que ser pensado. Alguém vai falar assim, caramba, Carlos está falando de morte, isso não vai acontecer comigo. Deus queira que não. Mas a única certeza que a gente tem é que um dia nós vamos, né, deixar esse mundo. Todos nós. Né? Seja por morte natural ou acidental, vamos torcer que seja sempre por morte natural, né? Mas imagine seus filhos, como é que eles ficam nesse mundo aqui, se forem até menores, né, dependentes de você. Então é importante que você pense nisso, a previdência para dar uma garantia para sua família, para os seus filhos, né? O seguro de vida também. Inclusive na própria previdência, o cliente pode fazer um seguro de pecúlio, de morte. Pode, né? Ele atrelado, pode atrelar, né? Eu tenho também esse seguro, né? Para poder, né? No caso de ausência, né? Eu já fui assaltado 3 vezes no Rio de Janeiro, levaram um carro e tudo, graças a Deus foi só patrimônio. Mas eu tenho clientes aqui que já foram alvejados, inclusive médico, né? Que a gente tem muito cliente que é da área de saúde, e às vezes eles têm que se deslocar de um hospital para o outro, da sua casa, para atender uma urgência, uma emergência de madrugada. E a gente sabe que na cidade do Rio de Janeiro, você circular de carro, às vezes em áreas de risco, porque tem um monte, tem cliente que trabalha em UPA em área de risco, né? E teve um que levou um tiro no rosto. Ele está vivo, graças a Deus, né? Mas se fosse na cabeça, né? Pois é. Então, tem que se pensar nisso hoje, né? A gente tem que ter muito mais cuidado e cuidar da família com a questão da previdência, do seguro, porque a gente está bem hoje aqui, atravessa a rua, acabou, né? Então a vida é um sopro, né? Acontece com muita gente assim. É verdade, tem a razão. gente reza sempre para que a gente saia para trabalhar e volte para casa em segurança, a nossa família também, nossos filhos, maridos e esposas. A gente está sempre, né, elevando nossos pensamentos ao Criador e pedindo que nada de mal aconteça, né?
Mas independente disso, aqui na Terra, nós temos que pensar também na nossa proteção. Temos que fazer a nossa parte aqui, né? Não é, Luiz? E essa questão da previdência privada, ela vai muito mais longe do que propriamente uma proteção, né, de salário, de aposentadoria, né? A gente falou aqui que a Previdência protege a família no caso da ausência do pai ou da mãe, não é verdade? Protege os seus filhos, porque pode ser revertido para eles no momento que eles podem ficar sem recurso algum, onde os mantenedores da casa, da família são os pais, ou o pai ou a mãe, né? É sempre muito complicado. Então a Previdência vai reduzir sua carga tributária, né? Se for o PGBL, até 12% da sua renda tributável. Você pode até colocar mais investimentos ainda, mas a sua sugestão fosse que aquilo que ultrapassar 12%, que seja direcionado para o VGBL. Né? Então eu entendi perfeitamente, gostei muito de te receber aqui. Eu gostaria de pedir a você de fazer um convite, que esse seja o nosso podcast número 1, falando de Previdência Privada, né? Episódio 1, e que a gente continue falando para os nossos ouvintes, para aqueles interessados, um pouco mais sobre previdência privada, para que eles tenham aí, né, a segurança de fazer uma contratação ou buscar o profissional correto. E antes, por exemplo, de encerrar o nosso podcast, Luiz, eu queria saber o seguinte, né? Como a Maxi Corretora, né, que é uma empresa especializada nesse segmento também, pode ajudar esse interessado a contratar um plano de previdência privada? Fácil. É só nos procurar, entrar em contato conosco. Os nossos telefones vão estar divulgados aqui, né? Estão disponíveis nas nossas mídias. Se as pessoas quiserem, é só acessar lá www.maxicorretora.com.br. Tem os nossos canais de comunicação, de e-mails, né? diretoria@maxicorretora.com.br, atendimento@maxicorretora.com.br e os nossos telefones, nossos WhatsApps. Legal, legal. Então, você que está interessado em ter uma assessoria para contratar a previdência privada, busque os canais da Maxi Corretora e você vai ser muito bem atendido, né? Ou mande aí uma mensagem para a gente. E você quer falar seu telefone, Luiz, também? Porque nós vamos depois preparar essa publicação para os outros canais, mas aqui tem muita gente que estão nos assistindo também aqui no Instagram e eu acho legal que você fale o telefone, seu telefone de contato. 21 DDD 99568 6940. Repetindo, 21 99568 6940. Quer dizer, ligando direto para você, a pessoa já vai ter aquele atendimento especial, né? E toda a equipe da Maxi Corretora, né? Sim. Também vai estar à disposição para te ajudar, te atender naquilo que você precisa, né? Estendendo um pouquinho mais, Luiz, além de previdência privada, PGBL e VGBL, quais são os outros produtos seguros, né, que a Maxi Corretora disponibiliza para o mercado? Bom, nós temos seguros patrimoniais, que é seguro de automóvel, residência, empresas. Temos o seguro de responsabilidade civil profissional, seguro de vida e o nosso seguro de saúde, que o responsável é o meu sócio, Fábio Meira. Entendi. Então, tem um leque bem grande, né? Com diversas companhias seguradoras, né, que são vinculadas à Maxi Corretora, para que a gente possa aí oferecer para esses interessados, né, um leque não só de seguros, de coberturas, de orientação, né, na contratação desses produtos, para que eles possam estar aí protegidos em razão de todos esses serviços, né, e assessoria que eles terão gratuitamente, né, da equipe da Maxi Corretora de Seguros. Pô, muito legal mesmo, eu gostei muito de receber aqui. Ficamos aí, Luiz, por um segundo evento. Eu espero que na próxima semana a gente traga mais assuntos importantes. Dado, convite aceito. Pô, muito obrigado, você é um cara sensacional e a gente traz assim um pouquinho mais. Eu acho que a gente podia, inclusive, trazer algumas simulações aqui. Por exemplo, a gente pode pegar lá alguns contribuintes, não contribuinte fictício, mostrando qual é a economia, né, do imposto de renda que ele teria contratando o PGBL ainda esse mês. Né? Porque você pode contratar ainda dentro do mês de novembro e dezembro a Previdência PGBL para você reduzir o seu imposto de renda com investimento. Porque às vezes você faz o investimento e não reduz nada na sua declaração. Não é verdade? E você com a Previdência Privada vai proteger sua família, vai ter uma garantia complementar da sua renda e ainda vai reduzir o seu imposto de renda quando você faz a declaração completa. É o único
que vai lhe dar esse benefício fiscal é o PGBL. É o único, não tem outro investimento no mercado. Olha, muito obrigado, Luiz. Aqui, quem está falando para vocês também é o Carlos Marinho, contador, diretor da Carlos Marinho Contabilidade Especializada para a área de saúde. Estamos aqui diretamente do estúdio da Rádio MaxiCast. É um estúdio que foi pensado para que a gente pudesse aqui discutir assuntos, trazer assuntos relevantes para que você possa assistir e acompanhar a nossa rádio. Entre lá na Rádio MaxiCast, né? Dê o seu like, nos acompanhe nas redes sociais e dê suas sugestões de temas que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para o debate, para que você possa aí, ser brindada com assuntos bem relevantes que vão enriquecer a sua vida e te ajudar na tomada de decisões. Muito obrigado a todos vocês. Desejo a todos uma boa noite, que se estiverem nos assistindo do trabalho, que retornem para casa com segurança, né, protegidos, que o Criador possa conduzir vocês de volta para os seus lares, com toda a segurança, com toda a proteção, você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, e que vocês tenham uma noite de paz tranquila e alegre, né? Unidos, reunidos, todo mundo, né? A sua família. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos Marinho, Luiz Queiroz. Obrigado pelo convite mais uma vez, Carlos. Que assim sejam. Desejo a todos, conforme faço minhas suas palavras. Obrigado. Obrigado também à nossa equipe aqui, técnica, né? Ao Igor Lopes, ao Hector Marinho, que estão nos apoiando aqui, tanto no podcast, né? Que está lá no nosso canal no YouTube, como aqui também no Instagram, né? Começamos assim, tremendo um pouquinho, os garotos acertando, mas é assim que a gente vai fazendo a coisa cada vez melhor, né? E quem faz ao vivo tem isso, né? Não tem máscara, na verdade, a gente erra e acerta para você, porque todos nós somos seres humanos, né? Imperfeitos, somente o Criador. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço a todos e uma boa noite.